Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 6 de abril. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, o mesmo tema do Alimento Diário. Afinal, o que detém o anticristo? Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja esclarecer para cada um de nós. Senhor Jesus, Ele deseja nos iluminar com a sua luz, para que a gente possa realmente perceber, ó Senhor Jesus, que nós somos o fator, ó Senhor Jesus, de que realmente vão deter a vida do anticristo. Ó Senhor Jesus, porque nós estamos detendo o anticristo por causa da verdade, por causa da palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas a gente viu que o que antecede a volta do Senhor é a apostasia, um esfriamento da fé, um distanciamento da fé. E a gente não pode deixar com que isso acometa os cristãos, a gente não pode deixar com que isso venha realmente nos influenciar. Ó Senhor Jesus, o mundo hoje está recebendo muitas das influências do inimigo, mas o Senhor, Ele separou um povo exclusivamente seu. Ó Senhor Jesus, e hoje nós podemos nos achegar diante de Deus. Hoje o Senhor, graças a Deus, tem apresentado para cada um de nós Ele mesmo como Deus, como a única verdade absoluta e consistente no universo, Senhor Jesus. Mas infelizmente o inimigo está querendo tirar essa verdade, querendo que as pessoas se apoiem na mentira, que substituam a verdade pela mentira. Nós, como cristãos, não podemos cair nisso tudo. Ó Senhor Jesus, hoje a iniquidade já opera e para a maioria das pessoas ela é um mistério, mas para nós já não é um mistério, porque o Senhor tem nos despertado com a sua luz. Ó Senhor Jesus, que o Senhor desperte cada um de nós mais e mais com essa palavra, Senhor Jesus, para que a gente realmente seja aqueles que cooperam com Ele na sua vinda. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 1, do versículo 19 ao 27. Ó Senhor Jesus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, encalcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ó Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Senhor Jesus, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ó Senhor Jesus.
Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O mistério da iniquidade. Ó Senhor Jesus. A ação do mistério da iniquidade visa preparar o ambiente para o surgimento do anticristo. Para isso, é necessário remover da sociedade a restrição que os princípios contidos na palavra de Deus causam a impiedade e perversão, características do homem da iniquidade. Negar a Deus e negar sua influência na humanidade é uma operação que vem sendo realizada desde o início do governo humano e se aproxima de seu ápice em nossos dias. Ó Senhor Jesus. A consequência de não ter a lei de Deus como referência é a degradação do ser humano até a destruição total de si mesmo pela impiedade e perversão. Isso é o que o mistério da iniquidade tem operado em nossa sociedade. Quando essa operação chegar a seu fim, as pessoas já não terão o conceito de Deus em sua mente, e o anticristo poderá surgir e agir sem impedimento algum. Ó Senhor Jesus. No livro de Romanos, Paulo afirma que essa degradação se dá pelo abandono à verdade de Deus. Inicialmente, o apóstolo adverte que ainda que se tente rejeitar totalmente a Deus, ele se manifesta em todas as coisas que criou. Ainda que o mistério da iniquidade atue para negar a existência de Deus, sua manifestação na criação é permanente e irrefutável. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, como abordamos na semana anterior, Deus é a única verdade absoluta e consistente no universo. Removê-lo da sociedade torna a mentalidade humana nula e vã. Como consequência, o ser humano cai em trevas no seu coração insensato, ficando perdido e sem direção. Querendo tornar-se sábio em seus próprios raciocínios, por rejeitar a sabedoria de Deus, torna-se cada vez mais louco. Essa tem sido a história da sociedade humana, que multiplicará suas loucuras até a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. A rejeição a Deus abriu caminho para a introdução de ídolos e adoração a homens. Desde que se rebelou contra Deus, Satanás busca ser adorado. Para isso, desde o princípio, ele instiga os seres humanos a levantar reinos e governos com esse mesmo fim. Em lugar de adorar a Deus, os homens passam a adorar o próprio homem. Com isso, na verdade, indiretamente, adoram a Satanás. Ó Senhor Jesus. Por afastar-se da verdade e adotar a mentira como sua referência, a humanidade passou a se corromper e hoje experimenta toda sorte de perversão, impiedade e injustiça. Essa é a consequência de mudar a verdade de Deus em mentira. Ó Senhor Jesus. Leiamos acerca desse assunto as notas de referência a Romanos 1, da versão King James atualizada. Ó Senhor Jesus. Deus, observando a decisão humana de se afastar da sua presença e conselhos, entrega os pecadores à sua própria volúpia pecaminosa e à liberdade ansiada. Entretanto, esses se tornam escravos de si mesmos e dos que pensam de igual modo. Deus remove as restrições divinas que protegem a humanidade dos piores sofrimentos decorrentes da libertinagem e das coisas mais horríveis. As antigas sociedades gregas e romanas não apenas aceitavam o homossexualismo e a pederastia, mas exaltavam essas práticas como uma expressão de afeição superior ao amor heterossexual. As práticas homossexuais eram comuns também em todo o mundo semítico. Entretanto, para os judeus sempre foi uma abominação. A prática homossexual não é uma doença, podendo originar várias, mentais e físicas. É o resultado do pecado do afastamento de Deus, muitas vezes influenciado, como todos os pecados, pelos ardis do diabo e seus demônios. Ó Senhor Jesus. É isso que o mistério da iniquidade está operando em nossa sociedade. Tudo começa com a desconstrução do conceito de Deus e da família, realizado por meio de movimentos sociológicos para depois usar de todos os meios com a finalidade de remover completamente a autoridade da Bíblia e dos princípios divinos que nela estão. Por fim,
o mistério da iniquidade produzirá uma sociedade totalmente alheia à lei de Deus e pronta para a introdução do governo do anticristo, o homem da iniquidade. Que o Senhor desperte cada um de nós para perseverarmos firmes, guardando sua palavra até sua vinda. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como a verdade pode ser prevalecente em sua experiência? Ó Senhor Jesus, é tendo realmente a palavra como referência, Senhor Jesus. Já que o mundo hoje luta, para tirar a palavra como referência, nós precisamos realmente ter mais contato com a palavra, Senhor Jesus. Eu insisto aqui, tenho insistido isso nas últimas semanas, quanto mais contato a gente tiver com a palavra, mais forte essa referência vai ser. Ó Senhor Jesus, é como uma pessoa que tem dificuldade para entender as leis de trânsito, mas basta ela dirigir sempre e prestar atenção que ela vai guardar. Ó Senhor Jesus. Mas hoje muitos acham que é só pegar o carro, virar a chave e ir embora, e não respeita as leis, não conhece, não procura, mas aí se ela toma multa uma vez, 2, 3, começa a doer no bolso, aí ela aprende. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor está mostrando para cada um de nós. O Senhor quer que a gente tenha a experiência da obediência. Mas caso a gente siga o caminho da desobediência, ó Senhor Jesus, o Senhor também colocou várias coisas para nos proteger. Ele colocou as suas restrições, ó Senhor Jesus, que visam nos dar realmente proteção contra a palavra. Então a gente precisa realmente ter realidade da palavra, precisa ter a palavra como referência, sempre levando a palavra diante de Deus, para a gente não ficar nos nossos conceitos, Senhor Jesus, para a gente não ficar nos nossos pensamentos, mas realmente ver qual a vontade de Deus, qual o critério de Deus ao ter colocado tudo isso diante de nós, ó Senhor Jesus. E o meu ponto-chave de hoje: as restrições divinas nos protegem, ó Senhor Jesus. O intuito do inimigo sempre foi, e sempre vai ser acabar com o ser humano. Então, o pecado, os prazeres, tudo isso que todo mundo acha tão bom, tão legal, Senhor Jesus, é para destruir o ser humano. O ser humano não quer obedecer por causa do pecado, por causa da natureza satânica que está dentro do ser humano, ó Senhor Jesus. E o inimigo se aproveita disso para levar o homem a cada vez cumprir mais coisas pecaminosas. Para quê? Para tirar as restrições de Deus, para que o homem se entregue a todo tipo de coisa, para poder, como mostrou aqui no Alimento Diário, o homem poder se voltar para perversidade e muitas outras coisas. Mas realmente que o Senhor ele consiga nos guardar como cristãos, realmente retendo o padrão da palavra, Senhor Jesus, e servindo ainda de referência, ó Senhor Jesus, para essa sociedade que está perdida, mas para realmente livrar aqueles que ainda buscam a Deus, aqueles que ainda querem o Senhor como sua referência. Graças ao Senhor, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber, que o viver cristão, o viver do Evangelho, os irmãos falaram nesse final de semana sobre essa questão de o Evangelho, ele principalmente precisa ser pregado, ele precisa ser vivido. O Evangelho tem o seu padrão, ó Senhor Jesus. Mas o inimigo, ele quer tirar o padrão da palavra com mentiras. Então, quando na verdade a gente vê uma pessoa falar: olha, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Na verdade ela está dizendo: eu tenho a minha mentira, eu tenho algo que me agrada, e você tem a sua, Senhor Jesus. Como se a Bíblia fosse uma grande mentira. Você acredita nisso porque você quer, e eu acredito naquilo que eu quero também, Senhor Jesus. Mas não tem como base a verdade. E é isso que a gente realmente precisa atentar hoje. Hoje isso está penetrando no meio cristão. Cada um tem sua doutrina, sua interpretação da verdade, ao invés de ir diante do Senhor. Então, quando você vem com a palavra pura, mostrando algo, ó Senhor Jesus, alguns já rejeitam, não quer saber, ó Senhor Jesus. A gente realmente tem que perceber que a verdade é o nosso padrão. Não é a verdade, como eu estou sempre falando aqui, a verdade não é a minha opinião sincera a respeito de alguma coisa. A verdade é Deus. A gente precisa enxergar Deus nas coisas. Então hoje as pessoas vêm e apresentam: não, porque tem a doutrina tal, tem isso, tem aquilo. Aí você vê e fala assim: isso aí está apoiado no quê? Ó Senhor Jesus. Aí começam as discussões, porque não, isso aqui fala disso, isso fala de outra coisa. Não, a Bíblia ela não é contraditória. Cada item da Bíblia vai se complementando, ó Senhor Jesus. O que a gente precisa realmente é tomar a palavra como um princípio, como referência, Senhor Jesus. E aí você vai passar a entender que tudo na palavra se encaixa.
Hoje tem pessoas que querem descaracterizar a Bíblia. Não, a Bíblia foi o homem que escreveu para enganar o outro. Ó Senhor Jesus. Não, se você pegar várias pessoas para falar sobre o mesmo assunto, pega vários escritores aí que falam sobre assuntos semelhantes e falam, olha, eu estou querendo fazer aqui uma Bíblia dentro disso aqui, eu quero que cada um bote aqui a experiência e tal. Todo mundo vai escrever achando que vai entrar num consenso, né? E quando cada um escrever, quando você for ler, vai achar um monte de coisa que vai entrar em conflito, vai ser contraditória. Mas a palavra de Deus não é assim, Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela nos mostra, até mesmo o irmão falou, né? Até compartilhando semana passada, ele lia Salmos antes achando que era poesia, porque era coisa tão bonita em Salmo, mas não, Salmo também é um livro profético, ele fala de muitas coisas, principalmente agora que a gente está lidando com a questão da volta do Senhor. E isso também precisa estar bem vivo em nós. O Senhor está voltando, Senhor Jesus. E um dia eu vou me encontrar com esse Senhor. Hoje a sociedade nega a existência de Deus, né? Por causa, né, de tudo isso que o inimigo está pregando mesmo, né? Como já tem compartilhado também há várias semanas, né? A Bíblia mostra quem é Deus, mas o mundo também tem seu conceito de Deus. Antes do Senhor, né, antes de eu conhecer de fato o Senhor, eu tinha o meu conceito de Deus. Até que um dia realmente eu vi Deus, né, eu encontrei com o Senhor, ó Senhor Jesus. E hoje não só, né, eu falo com Deus, mas como Deus fala comigo. E eu sempre falo isso para os meus amigos. Eu não estou dizendo aqui que é uma alucinação, não. Você também pode fazer isso, ó Senhor Jesus. Né? E quem abre para eu poder falar, eu mostro o caminho, né? De invocar o nome do Senhor, de tocar na palavra, Senhor Jesus, para que o Senhor possa levá-los, né, ao caminho da verdade. A nossa parte é pregar, é viver a palavra. Aí na hora de falar, tem que exercitar o Espírito para que o Senhor ache caminho. Hoje, né, como o título de hoje fala, né, o mistério da iniquidade. Para as pessoas é um mistério. Isso está operando nos bastidores. As pessoas não percebem que o inimigo está tentando destruí-las. Mas e para nós como cristãos, ainda é um mistério? Ó Senhor Jesus. A gente já viu, né, todo o alimento diário, o volume anterior, o irmão já veio falando sobre iniquidade, né, veio falando muita coisa, né, e agora nesse volume aqui, nas mensagens finais, o irmão Pedro também vem compartilhando conosco. Então já não é mais um mistério, Senhor Jesus. E também aquilo que detém o anticristo também não é mais um mistério para nós. É a verdade, é a palavra. É Deus se apresentando para nós, não é qualquer verdade. Então por isso que hoje também o inimigo ele tem um esforço de tirar isso dos irmãos. Como ele compartilhou, né, na palavra aqui, sem a verdade, o que sobra é nada, é nulo, é zero, Senhor Jesus. Só que hoje as pessoas querem pegar muitas verdades na Bíblia para apoiar certo tipo de coisas. E a Bíblia não é para ser usada dessa forma. A Bíblia é para te levar a conhecer Deus. Deus é a verdade. Eu sempre falo, repito novamente, verdade não é a minha opinião sincera a respeito das coisas. Como eu já falei, o inimigo quer introduzir conceitos errados. Não, irmão, eu sempre falo a verdade. Eu falo a minha opinião sincera, não quero saber se vai magoar o outro ou não. Não, verdade é Deus. Verdade é produzir Cristo. Ó Senhor Jesus. Mas a iniquidade vai operando para transformar a verdade em mentira. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa estar atento. Ó Senhor Jesus. Na semana passada, né, eu tive uma experiência, né, Senhor Jesus. Uma irmã, né, veio e apresentou para mim algumas questões, né, e pediu conselho. Eu fui aconselhar ela, olha, isso aqui realmente, isso aqui não é bom e tal, mas você precisa tomar posição. Se você não tomar posição, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. E aí aconteceu a situação com ela e ela não conseguiu reagir, Senhor Jesus. Aí depois veio falar comigo e veio brigar comigo, né? Ó Senhor Jesus, que não tinha conseguido, que era muito difícil e tal e tal e tal. E aí eu fui conversando com ela, né? Senhor Jesus, mostrando que é isso mesmo, é o mundo sendo o mundo, é o mistério da iniquidade operando, mas a gente precisa abrir os olhos, nós somos cristãos, a gente tem que perceber. E aí ela despertou e percebeu, olha, irmão, eu não tive forças para lutar contra a iniquidade, Senhor Jesus. Né? E aí a situação foi levando. Né? E aí, ó Senhor Jesus, o que aconteceu? Né? A gente teve que ir lá enfrentar a situação juntos. Ó Senhor Jesus. Ir lá,
chegar, falar, botar os pingos nos is. Senhor Jesus. Só que o inimigo ele não fica satisfeito. Senhor Jesus. É como mostrou para nós aqui, né? O inimigo vai entrando com a iniquidade, com as mentiras, vai tirando o padrão da verdade como referência, e quando você tira, né, a verdade não sobra nada. Aí tem uma consequência da falta da verdade. Senhor Jesus. Né? Que, como mostrou aqui, né? É o homem se degradando e destruindo a si mesmo. Só que o problema é que às vezes o homem vai se destruindo, Senhor Jesus, e vai levando aqueles que estão ao redor. Né? E aí, para despertar as pessoas, a gente foi lá para conversar e tal, Senhor Jesus, mas o inimigo, ele levanta mentiras, e ele corre na frente, para mostrar as suas mentiras como verdade, Senhor Jesus. Aí depois, todo mundo critica, todo mundo acha que você que está errado, ó Senhor Jesus. Mas, eu fiquei chateado com a situação, mas aí, o que a gente fez? A gente orou, levou diante do Senhor, e aí vem a palavra profética, né? O irmão compartilhou na palavra algo riquíssimo. Senhor Jesus, ele falou, olha, não fique com medo das mentiras do inimigo. Né? Os prodígios da mentira, né? A manifestação da mentira pode fazer muita coisa, mas Cristo vai destruir toda a mentira com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda. Ó Senhor Jesus, é o que mostrou no mediário de hoje. As pessoas querem negar a existência de Deus, mas toda a criação prova a existência de Deus. Então como que a gente resiste a essas coisas? Vivendo no Espírito, exercitando o Espírito. A pessoa que vem com a mentira, ela não consegue sustentar essa mentira. Essa mentira vai desmoronar, a verdade vai aparecer. Senhor Jesus. Só que quando a gente se posiciona, agora Deus tem uma base para trabalhar. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa realmente perceber, olha, a existência de Deus, a manifestação de Deus na criação é permanente e irrefutável. As pessoas podem vir, reclamar, falar, botar mentira, apresentar um monte de coisa, né? Mudar a verdade em mentira, botar a versão dela dos fatos, falar isso, falar aquilo. Ó Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa é ter clareza de que Deus é a nossa verdade. Ele é absoluto e ele é consistente. Senhor Jesus. Enquanto o homem se degrada, aquele homem que está vivendo diante de Deus, ele vive a manifestação de Deus. Como mostrou para nós, né? A história humana é isso aí. O homem tirando Deus da jogada, querendo raciocinar, querendo botar muita coisa, querendo se apoiar num monte de coisa. Senhor Jesus. E Deus tem nos dado o quê? A fé. A gente não vive pelo que a gente vê, mas pela fé. Porque é muito mais fácil você acreditar na mentira. Vem um, apoia a mentira, 2, 3, 4, 5, às vezes você está sozinho. Aí você pensa, Senhor, e agora? Você fala, se mantém firme, Senhor Jesus, porque Ele mostrou que a sociedade humana vai ser assim até a volta do Senhor. O inimigo ele tem uma obsessão que é ser adorado, Senhor Jesus. E ele se rebelou porque ele queria ser adorado, ó Senhor Jesus. E ele quer botar no coração do homem também a rebelião. O homem que se rebela contra Deus, ele também quer ser adorado, ó Senhor Jesus. A gente viu no dia de ontem, né, um versículo que mostrou para nós. Olha, aquele que procura a sua própria glória, fala por si mesmo. Mas aquele que procura a glória daquele que o enviou, Senhor Jesus, não fala por si mesmo. E nem vive para si mesmo. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Você está fazendo as coisas para você se sentir bem, ou está fazendo as coisas por Deus? É isso que o Senhor mostrou, né? Isso ali guardou nosso coração, porque a gente fica triste. Como que mentira, como que as coisas se espalham. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor mostrou, olha, você fez isso por causa da palavra. Você se posicionou por causa de Deus. Você não falou de si mesmo por si mesmo. Agora o engano da serpente vai cair. E aqueles que ficarem caindo na mentira do inimigo, é o que o alimento diário mostrou, vão se degradando, vão tomando a mentira como referência. E quem toma a mentira como referência, no final não tem nada. É como você contar que tem uma coisa aqui e você vai dar um passo naquela coisa, só que é uma mentira, não tem. Quando você der um passo, não tem o que se apoiar, você vai se estabacar, vai cair, vai se machucar. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. A decisão humana de se afastar da presença do conselho de Deus entrega a pessoa aquilo que ela tanto anseia. Ah, você quer tanto isso? Então toma. Só que isso vai ser prejuízo para você. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou que Deus ele tem umas restrições divinas que nos protegem. Mas se a gente tirar essas proteções,
Ó Senhor Jesus. Os irmãos já deram esse exemplo, né? Como uma luzinha lá no painel do carro que está piscando. A pessoa, em vez de parar para ver o que é, não, ela fica ali olhando aquela luzinha. Aí um dia a luzinha queima e para de piscar. Ela fala, ai, graças a Deus, que luz chata. Mas aquilo ali estava indicando que tinha um problema. A pessoa não lidou com o problema, daqui a pouco acontece um defeito, né? Às vezes bate o motor do carro, perde o carro, já era. Senhor Jesus. Então isso está mostrando para nós. A gente não pode ser escravo das coisas do mundo. A gente não pode ser escravo da nossa própria vontade. E ele mostrou que eu acabo me tornando escravo de mim mesmo e daqueles que pensam igual a mim. Senhor Jesus. Porque você pensa dessa forma e tem outro também. E agora você fica naquela coisa, como se, a Bíblia fala, né? Como se você fosse devedor ao pecado. Não, agora eu agi dessa forma, o outro está contando que eu vou agir assim, então eu não posso vacilar. Ó Senhor Jesus. E aí o que acontece é que as pessoas querem ficar sustentando esse tipo de viver porque, tem outro que pensou igual a mim. Então, eu falei que ia fazer uma coisa, agora tem que fazer. Ó Senhor Jesus. Mas é como a palavra fala, nós não somos devedores ao pecado. Você fala, mas se você não falou isso, agora eu mudei de ideia, não quero mais. Senhor Jesus. Um tempo atrás eu estava até ouvindo num canal, um irmão estava falando a respeito disso, desses movimentos, né? Senhor Jesus, pró isso, pró aquilo e tal. Ele estava falando que tem um movimento, né, que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, falando sobre questão de racismo. E aí, nessa questão de racismo, aí os negros, né, vão para a rua e tal, e eles têm uma simbologia lá, né, que eu acho que é punho fechado, né, ficar fazendo um movimento assim com punho fechado e tal. E aí eles vão andando na rua, só que eles não querem simplesmente chegar na rua e manifestar, olha, nós estamos aqui em favor dos negros. Não, eles querem constranger as pessoas a fazer número junto com eles. E aí eles vão abordando as pessoas na rua e falam, vamos lá, fala que você não é racista e faz assim. Aí a pessoa fala, mas eu não sou racista. Não, mas você tem que fazer assim, junto com a gente. Aí eu falo, não, mas eu não sou racista, eu não preciso fazer isso. Não, se você não fizer, porque você é. Aí vai constranger, algumas pessoas ficam constrangidas e acabam entrando no movimento e fazendo lá o gesto lá e tal, Senhor, para provar alguma coisa para o outro. Só que às vezes encontra alguma pessoa que realmente tem caráter e fala, olha, eu não sou racista, eu sei que eu não sou e eu não preciso ficar por aí enfrentando as pessoas, gritando e obrigando os outros a fazer isso e aquilo tal, para provar que eu sou, que eu não sou racista. Eu sei que eu não sou, a minha consciência está tranquila. Aí ele vê que não vai convencer a pessoa, vai embora. Mas eles querem usar de força. Tipo, olha, a gente vai fazer uma passeata aqui, a gente estava contando que nessa passeata vai ter 1 milhão de pessoas. Aí chega lá, tem, sei lá, 500 mil. Não, tem que ter 1 milhão. Aí eles começam a falar com as pessoas, vamos andar pela rua e vamos obrigar as pessoas a entrar, para a gente poder fazer número. Ó Senhor Jesus. O que a gente já viu no Evangelho semana passada, semana também, que são as minorias que querem impor a sua vontade aos outros. E aí depois ficam te constrangendo. Não, agora que eu já entrei, já fiz lá o gesto lá e tal, agora eu tenho que botar na minha rede social, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Ó Senhor, como se tornasse agora um devedor. E como ele fala do homossexualismo, acabou, chegou numa época que as pessoas achavam que era algo superior. Não, quem consegue fazer isso aqui é melhor do que os outros. Senhor, olha aonde que a iniquidade chegou. Olha o que o inimigo está tentando fazer. Não, eu quero mostrar que eu sou melhor do que os outros. Ó Senhor Jesus. Aí ele mostra aqui pra gente, né? Eu já falei isso na semana passada. O homossexualismo não é doença. Mas muitas vezes as pessoas querem ser tratadas como doentes. Ó Senhor Jesus. É como, por exemplo, uma criança, né? Uma pessoa que tem uma deficiência mental. Ou, por exemplo, uma síndrome de Down. Você olha, você sabe, aquela pessoa tem uma deficiência, ela tem uma doença mental. Então, você vai tratá-la de maneira diferente. Você vai se aproximar dela de maneira diferente, porque você sabe que tem uma doença. Só que algumas pessoas querem tratar o homossexualismo com doença. Não, ele tem que ter mais direito, você não pode falar com ele assim, ele pode falar o que ele quiser. E não é por aí. Eu conheço muitos pais de crianças com síndrome de Down que não tratam o filho como coitadinho, não. Ele vai lá e ensina que o filho tem que ser educado, tem que ter caráter, tem que fazer as coisas direitinho. Ele não acha que, meu filho é doente mental, deixa ele fazer o que ele quiser. Não. Mas hoje, muitos na sociedade tratam o homossexual como um doente.
Não, não, ele tem que ter algo a mais, isso e aquilo. A gente já mostrou, né, o Alimento Diário já veio falando com isso, nós não somos contra ninguém. O que a gente realmente quer mostrar é que cada pessoa é uma pessoa. A gente não vai tratar o outro por causa disso, por causa daquilo. A homossexualidade não é uma doença, a gente não tem que ficar cheio de coisa para falar disso. Né? Se a gente não tem habilidade para lidar com a situação, não lide, Senhor Jesus. Mas é como eu falei no início, a experiência. Tem situações de iniquidade, se você for deixando, o negócio vai tomando terreno. E a Bíblia nos mostra, o próprio livro de Romanos mostra, que se você concorda, Deus ele vai te tratar como se você praticasse. A Bíblia mostra para nós que aquele que concorda, para Deus é igual ao que pratica. Você não pratica tal coisa, mas você concorda que os outros façam, Senhor Jesus. Para Deus é como se você estivesse fazendo. Então, é por isso que eu sempre falo aqui no canal, que a gente precisa realmente sempre ir diante do Senhor para questões de pecado. Porque você pode achar falando, não, eu não sou pecador. Eu não estou cometendo pecados. Pecado é tudo que te afasta de Deus. Como que está a sua comunhão com Deus? Senhor Jesus. Não, irmão, todos os dias eu pego a palavra, eu leio, eu falo com Deus. Mas Deus fala com você? A gente vai ver durante essa semana que Deus escolheu um povo para ser seu. Deus ele quis dizer, olha, esse povo aqui é meu. Ele quis chamar o povo de seu. Ele fez essa escolha. Mas hoje eu posso dizer que eu sou filho de Deus. Mas será que Deus fala comigo como filho? Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem que perceber. Pecado é tudo o que te afasta de Deus. Eu posso estar no meu conceito achando, olha, eu estou lendo aqui o Alimento Diário, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo as coisas aqui e tal, estou indo diante de Deus todo dia, eu oro. Mas será que você está tendo comunhão com Deus ou você está só cumprindo tabela? Então é o que eu estou sempre falando aqui, né? Que a gente precisa realmente ir diante do Senhor e ter uma comunhão limpa, íntima com Deus, saber o que está no coração de Deus. Eu não posso achar normal ficar dias sem ter comunhão com o Senhor. Não posso achar normal não ouvir a voz de Deus, não receber direção de Deus, Senhor Jesus. Porque é isso que o mundo quer colocar. Né? E como ele mostrou, quando Deus ele remove as restrições, você está pecando, está indo de mal a pior, mas você acha que está bem. Aí o que Deus faz? Ele vai removendo as restrições aos pouquinhos. Para uma hora você entrar de choque com alguma coisa e perceber. Opa, o que está acontecendo? Por que Deus não me guardou nisso aqui? Olha, ele removeu uma restrição, você estava guardado. Mas você foi caminhando, ele tira para você ver. Opa, isso aí não é legal. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente despertar. E como mostrou, olha, Deus... aqui a gente vê que a homossexualidade não é uma doença. Os gregos, né, faziam isso de maneira aberta. Ele falou que tinha até mesmo no meio judaico, no meio dos judeus, mas eles sempre consideravam isso como uma abominação, porque a palavra mostra que é. Então tinha sempre algo que conflitava. Ó Senhor Jesus. Mas como mostrou aqui que o homossexualismo não é uma doença, mas a pessoa que vai viver assim, ela pode ser acometida de doenças, tanto físicas quanto mentais. Senhor Jesus. Eu conheço homossexuais que têm problemas seríssimos, porque ele não se aceita, ele quer mudar, né? O homossexualismo, né? O homem que quer se relacionar com outro homem, uma mulher com outra mulher. Mas tem pessoa que ele colocou na cabeça dele que, olha, um homem preso no corpo de uma mulher presa no corpo de um homem. Isso gera um conflito na mente da pessoa. Ó Senhor Jesus, que é terrível. A pessoa começa a ter paranoia, um monte de coisa. Né? Como mostrou aqui, não é uma doença, mas pode gerar outras doenças. E às vezes também por se entregar ao pecado, às vezes não usa proteção, acaba tendo uma doença, uma DST. Ó Senhor Jesus. Então o inimigo ele quer desconstruir todo esse conceito de Deus. Não, Deus te ama como você é e tal. Sim, mas ele não quer que você permaneça assim, ele quer te transformar. O maior milagre que Deus pode fazer é a transformação do ser humano. É isso que Deus quer fazer conosco. Ó Senhor Jesus. Mas o inimigo ele quer desconstruir, ele quer dar o seu próprio conceito a respeito de Deus. Hoje a gente já vê muitas pessoas que falam, não, olha, eu creio em Deus, mas não preciso crer na Bíblia. Hoje tem muitos cristãos já começam a colocar doutrinas, isso, aquilo e tal, e já não entram tanto na palavra. E a gente, por não conhecer a palavra, a gente pode ser levado por outros caminhos.
E como eu tenho compartilhado aqui, a gente não pode achar que, não, irmão, eu sou cristão, olha, eu participo das reuniões, eu leio a Bíblia e tal, e achar que está seguro só por causa disso. Não, a gente precisa realmente buscar uma comunhão íntima com o Senhor, conhecer a Deus, conhecer sua palavra, sua pessoa, Senhor Jesus. E o Senhor, Ele também quer nos usar para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho. Não basta só eu achar, Senhor Jesus, que olha, já tenho Deus, já conheço Deus, já creio em Deus, já está tudo certo. Ó Senhor Jesus. Não, a gente precisa realmente ir diante do Senhor, conhecer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele fala para a gente, olha, o Senhor Ele quer despertar cada um de nós, para a gente poder perseverar firme, guardando a sua palavra até a sua vinda. Até a vinda de Cristo muita coisa vai acontecer, mas como já viu, né? Antes de aparecer o anticristo, antes dele botar a cara dele de fora, vem a apostasia, que começa com uma apatia, um esfriamento, um distanciamento da verdade. As pessoas podem até estar usando a palavra de Deus, mas não estão tomando a palavra de Deus como verdade, como realidade. Elas só creem, mas da boca para fora. Um dia, Cristo vai vir, né? Ele vai se manifestar, vai haver sua manifestação pública. Quando isso acontecer, já era. Quem creu, creu, quem não creu, não creu. Não adianta chegar e falar assim, agora estou vendo Cristo lá, agora eu quero crer. Já era. Senhor Jesus. Então, hoje está mostrando a palavra, mostrando a respeito da vinda de Cristo, mostrando que falta a última semana de Daniel, né, de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo está ali bonzinho, fazendo tudo de bom. Depois, ele morre, é ressuscitado, e aí ele bota as asinhas de fora. Ele rompe o acordo, Senhor Jesus. E aí ele quer ser adorado como Deus, no lugar de Deus. Aí começa os 3 anos e meio da grande tribulação. Né? Nesse momento, os crentes vencedores vão ser arrebatados e é a vinda de Cristo secreta, entre nuvens. E é a parousia, a presença do Senhor durante 3 anos e meio. No final disso tudo vem a vinda pública de Cristo, Senhor Jesus. E aí é o arrebatamento do restante dos cristãos. E a Bíblia mostra que Cristo vai vir, né, e vai acabar com o anticristo, com a besta e tudo mais. Todo mundo vai ver que Cristo existe. Hoje a gente fala com as pessoas da existência de Deus, da vinda de Cristo, da Bíblia, da palavra, e alguns falam, não, nada disso. Mas naquele dia, Cristo vai se manifestar, todo mundo fala assim, olha, não é aquele negócio que o Márcio me falou a vida toda, não é que é verdade? Mas eu não acreditei. Agora eu acredito, mas agora é tarde demais. Por isso eu estou mostrando para nós que a gente precisa viver o Evangelho de maneira a salvar as pessoas. Hoje as pessoas querem viver, querem ter um Evangelho só para discutir, para falar opiniões. Mas eu insisto aqui, nós temos que ter um Evangelho que nos salva. O Evangelho que traz salvação para outros. A gente não está aqui para convencer ninguém. O Espírito que vai convencer. A Bíblia mostra que o Espírito que convence, né? O mundo do pecado, do juízo. Senhor Jesus. Não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus em nós. Por isso que a gente precisa insistir em buscar a realidade em Deus. Em buscar realmente que o Senhor nos supra em todas as coisas. Que a gente tenha comunhão com Ele. Comunhão é uma via de 2 mãos. Eu falo com o Senhor, eu abro o meu coração. Deus fala comigo e abre também o seu coração. Eu não posso ser um cristão superficial, que conhece apenas doutrinas, que conhece Deus de ouvir falar. Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente, de fato, conhecer Deus. É assim que a gente luta contra a iniquidade. Não é com doutrina, não é com conceito, não é com pensamentos, não é com convencimento, mas é com realidade. E essa realidade de Deus, ela quer entrar no nosso viver. É isso que o inimigo quer tirar. O inimigo não teme doutrina, nosso falar, mas ele teme o nosso viver. Ele teme, né? E treme quando ele vê que a gente está vivendo, está trazendo a realidade celestial para a nossa vida. Quando o reino dos céus está sendo realmente o reino de Deus na nossa vida. Quando Deus está nos governando em todas as coisas. Como mostrou aqui no alimento diário. A restrição de Deus é que nos protege. As pessoas olham para mim e falam, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo outro. Não é que eu não posso, não, eu escolhi não fazer. Porque eu sei que isso ofende o meu Deus. Ó Senhor Jesus. E eu escolhi não fazer porque isso também me guarda. Então é isso que o inimigo quer tirar. Ele quer que você não seja guardado. É como hoje a gente vê em fábricas tantos acidentes, né, com maquinário pesado, isso e aquilo. Por quê? Porque a máquina, ela tem suas travas de segurança. Mas às vezes a pessoa ela vai lá e tira. Porque é muito mais fácil sem isso aqui.
aí acontece o acidente. Ó Senhor Jesus. Alguns perdem um dedo, outro uma mão, outro um braço, outro acontece outra coisa, outros perdem a vida, porque tiraram os itens de proteção. Senhor Jesus, se tirar a verdade, não sobra nada. Só sobra coisas para discutir, opiniões e doutrinas. Mas justamente o Senhor hoje ele quer tomar o caminho inverso. Como realmente cada um de nós diante do Senhor, para que o Senhor tenha esse caminho em nós, de realmente ser um Deus vivo e verdadeiro, que a gente tem comunhão, que a gente conhece o coração, que a gente tem comunhão, que a gente conversa, que a gente fala com Ele todos os dias. Todos os dias Deus ele aguarda, né, que a gente entre na sua presença, que a gente ouça os seus conselhos, que a gente cumpra a sua vontade. Não é só crer que Deus existe, isso e aquilo. Não é realmente perceber que Deus existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então Deus ele tem um prêmio. E eu quero buscar isso que Deus quer me dar. Ele quer me dar. Ele me chamou para ser seu filho. Ele me chamou para fazer parte do seu povo. Ele escolheu. Ele me escolheu. Ele nos escolheu, escolheu cada um de nós. Escolheu você. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. A gente precisa despertar para que o Senhor realmente possa nos iluminar, nos mostrar todas as coisas, nos livrar da armadilha do inimigo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.